Eu quero convidá-los a abrirem a Escritura comigo no Evangelho de João, capítulo 13. A partir do verso 1. Esse texto nos fala a respeito de um acontecimento, onde os discípulos estavam com o Senhor Jesus e, através dos acontecimentos, Jesus lhes ensina um princípio de vida muito importante. Diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, esse lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça? Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês também façam. Em verdade, lhes digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão as que praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi, mas é para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já lhes digo isso, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo: quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Vamos orar. Ó Deus Santo, bendito é o Senhor eternamente, Pai, digno de toda glória e de todo louvor. Nós reconhecemos a Ti, ó Deus, como nosso Senhor através da fé. Nós entendemos que a Bíblia é a Tua palavra, instrumento do Senhor, para revelar o Teu querer, o Seu ser, e para conduzir-nos, ó Pai, para vivermos de maneira digna diante do Senhor. Pedimos que agora o Senhor, mais uma vez, venha nos pastorear, venha, ó Deus, através da Tua palavra, nos ensinar, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o Evangelho de João, nós estamos aqui no capítulo 13, ele relata vários momentos memoráveis. Mas entre todas essas cenas que a gente vê, e são cenas bem interessantes, existe uma que se destaca como se fosse um exemplo vivo, um retrato vivo do que significa seguir a Jesus. O que significa ser um cristão.
foi o dia em que Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Isso aqui é extremamente significativo para que vivamos como discípulos. Jesus no cenáculo, nós vimos uma outra cena dessa no capítulo 16, no último estudo. E quando estava ali, pouco antes de ser traído e crucificado, o Senhor da glória se levantou da mesa, tirou sua túnica, tomou uma toalha e agachou-se e começou a lavar os pés de homens simples, imperfeitos, e até os pés de um traidor. É uma cena que, de repente, para nós não tem muito significado, mas para aquela época tem. As pessoas usavam sapatos que eram mais sandálias, trançadas, e eles andavam por estradas em uma região que é extremamente árida, então muita poeira. E eles se assentaram na mesa. Se assentar é uma expressão que não dá para aplicar para essa época. Porque, na verdade, a mesa oriental daquela época era uma mesa baixinha, bem baixinha. Em cima dela eram colocados os alimentos. E as pessoas, elas deitavam com o braço esquerdo apoiando na mesa, e assim eles comiam com a mão direita. E assim era sucessivamente. Estava Jesus e os seus discípulos, naquela posição confortável, com os pés virados para trás. Era a função do servo, daquela casa, quando chegava pessoas que visitavam e que vinham com muita poeira no pé, esse servo se agachava e lavava os pés deles, como um ato de carinho, de respeito, e alguma coisa a ver com higiene também. Mas isso era algo que um servo menor da casa fazia. Nenhum discurso, lembre-se bem, seria capaz de comunicar com tanta clareza o que Jesus veio ensinar naquele momento. O verdadeiro amor, é isso que Jesus está mostrando. O verdadeiro amor, ele se expressa através da humildade. E a humildade tem a ver com o ato de você considerar o outro superior a si mesmo, como diz Paulo em Filipenses. Tem a ver com sensibilidade que percebe o outro, a ponto de se esforçar por causa desta necessidade. Naquela noite, Jesus não só teve aquele gesto extremamente simbólico, mas ele estava dando um modelo de vida cristã. Um modelo cristão de vida. O Senhor, o Mestre Jesus, ele é como se ele tivesse encarnado o Evangelho diante dos olhos dos seus amigos, dos seus discípulos, que ele chama de amigos. Enquanto vivemos no mundo, e naquela época não era diferente, porque eram homens como nós, enquanto no mundo as pessoas buscam grandeza, crescimento, ser mais, Jesus nos ensina a baixarmos, agacharmos, descermos, nos humilhar. Enquanto a cultura exalta o poder, Jesus nos ensina a servir. Enquanto o coração humano, o nosso, o meu e o seu, quer ser notado pelas outras pessoas, Jesus se ajoelha como um servo humilde e menor. Ele se ajoelha diante de nós e ele diz, o que a gente vê no verso 14: se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Quem disse isso era um servo, que se fez servo, mas nós nunca podemos nos esquecer que ele era Senhor. Ele era o Mestre, ele era o Criador, o sustentador de todas as coisas, inclusive a vida dos seus discípulos. A mensagem desse texto, ela não é complexa, ela é simples, mas ela tem uma profundidade que nos transforma, ou que deve produzir em nós um comportamento diferente, uma percepção diferente da vida cristã. Nós temos que entender que
a grandeza do reino de Deus. Ela é medida pela disposição que eu tenho em servir, mas não de qualquer jeito, servir com humildade. Aquele que faz parte do reino de Deus e apresenta o reino de Deus, tem que fazê-lo através de uma vida humilde. E lembre-se, não estou falando de pobreza, e nem estou falando de riqueza, mas eu estou falando de coração colocado no lugar certo, que gera comportamentos da maneira correta. E como discípulos de Cristo, à semelhança daqueles, nós somos chamados a viver com o mesmo espírito de Jesus. Do jeito que eu ensinei para vocês, é assim que eu quero que vocês façam. É isso que Jesus está dizendo para eles, com as minhas próprias palavras. Aquele que, sendo Deus, desceu até eles, até nós, nos amou até o fim, se humilhando, a ponto de colocar debaixo da lei na qual ele fez, e se humilhando a ponto de sofrer aquilo que só sofre quem é pecador, e ele não era, mas ele fez isso por amor em nosso lugar. Hoje, quando nós vamos olhar para essa cena agora, o convite é bem claro. E eu fiquei pensando como é que eu ia chamar esse nosso estudo de hoje. E eu coloquei assim: observe Jesus. Presta atenção em Jesus. Se humilhe e sirva com amor. Porque se eu olho para Cristo, eu vejo isso. Destacado com gesto, confirmado e clarificado diante dos nossos olhos com as palavras de Jesus. Indo para o texto, o que nós vemos de imediato? A primeira coisa que nós vemos é que Deus, em Cristo, nos mostra um amor edificante, que é edificante através da humildade. O amor de Jesus é um amor humilde. É um amor que percebe-se através de um comportamento não de autoexaltação, mas de compromisso em ser bênção na vida daqueles pelos quais ele se esforça. Amor é alguma coisa que me leva a construir o outro. O amor, em momento algum na Escritura, é tratado como algo egoísta. Eu amo porque eu vou ter de volta alguma coisa. Você já foi tentado em algum momento cobrar o seu comportamento de si mesmo e dizer: puxa, eu me esforço tanto, eu faço tanto, eu me dedico tanto, eu sou tão carinhoso, eu sou respeitoso, eu sou honroso, e tem aquela outra pessoa que recebe tudo isso que você faz para ela, e aquela pessoa é o oposto de tudo aquilo que você é, e chega um momento que você fala assim: puxa, eu invisto, estou sozinho investindo, fazendo, me esforçando, e aquela pessoa não faz nada. Cansei, não vou fazer mais. Cansei, vou agir do mesmo jeito, vou responder na mesma tonalidade, usar os mesmos vocabulários, agir como alguém que está machucado. E eu fico pensando se Deus fosse agir exatamente assim conosco. Pensa bem. Como é que está você? Você é pecador? Você mente? Você desonra? Você fala inadequadamente sobre pessoas? Você é tentado por várias coisas que vêm à sua mente, diante dos seus olhos, e de repente você deveria passar a página, ou mudar o canal daquilo que você está vendo, ou dar um toque para sair daquilo que você está assistindo, e de repente você convive com aquilo. E você diz: eu sou maduro o suficiente para isso. Não é questão de maturidade, é questão de princípio, de compromisso, de dignidade. E eu vou mais fundo. Em alguns momentos é uma questão de caráter. O que você verdadeiramente é. Como cristãos, eu digo: eu sou de Cristo. Como cristãos, essa expressão foi primeiramente trazida no livro de Atos, é como aqueles que vivem a semelhança de Cristo. Pequenos Cristo significa cristão.
Mas aqui o que a gente percebe é que está começando a preparação da cruz. Capítulo 13 ao capítulo 17, a gente vê o Senhor Jesus trazendo orientações para os seus discípulos, porque ele vai para a cruz, vai morrer e depois vai para o Pai, como ele mesmo diz, eu vou para o Pai. E ele vai preparar os seus discípulos. É a semana da Páscoa. E o texto começa no verso 1 com uma declaração que é extremamente poderosa. Pense no Senhor Jesus que está dizendo essas palavras para vocês. Olha só, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. E aí vem a expressão de Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo. E a conclusão é ainda mais poderosa, amou-os até o fim. Apesar de sermos pecadores, indignos, Ele sustenta um amor a nosso favor, e em momento algum fica comparando quem nós somos, para dizer, por causa disso eu vou agir com juízo ou com graça. Aquele que Ele resolveu amar, Ele age com graça, agiu com graça e agirá com graça, através do amor. Eu vou amar vocês até o fim. E acontecer algo logo depois, que demonstraria que eles eram meio volúveis, meio medrosos quanto à fé. Um deles vende o Senhor Jesus por moedas de prata. Os outros, quando Jesus foi levado para a cruz, cada um para um lado. E até aquele que disse que não faria isso, Jesus disse, você vai fazer, e você vai ver a hora que você fizer isso. Você vai fazer 3 vezes só essa noite. E o galo vai cantar, e é como se ele estivesse dizendo, está vendo como você é pecador? Não é porque eu sou ou deixo de fazer, que Deus resolve nos amar, me amar e sustentar esse amor. É por causa dele e da sua graça. O Senhor Jesus, Ele está querendo ensinar os seus discípulos que a atitude graciosa é algo que nós temos que experimentar para vivenciar e como consequência compartilhar. Amou-os até o fim. Eu creio que, de uma certa forma, essa frase, ela como que resume o coração de Cristo. O que está ali dentro. O ministério que Jesus tinha tido diante dos seus discípulos naqueles 3 anos, ele foi movido por amor. E aqui, às vésperas da traição, da sua morte, ele manifesta o seu amor através de um ato. Jesus sabia o que o aguardava. Jesus sabia que a morte era algo inevitável. Jesus sabia, e Ele mesmo participou do plano eterno, quando foi definido que Ele, a segunda pessoa da Trindade, viria ao mundo para morrer em nosso lugar. Então Jesus não era ignorante, ou estava alheio às circunstâncias que o envolviam naquele momento, como também Ele não estava alheio àquilo que aconteceria no futuro, porque Ele era Deus também. Ele sabia o que o aguardava. Logo depois, o que o aguardava era a solidão, a traição e finalmente a cruz. O que eu posso falar a respeito do amor de Cristo? Primeira coisa que eu posso dizer a respeito desse amor de Cristo é que Ele é humilde. E é exatamente isso que Ele está querendo mostrar aqui. O amor de Cristo, ele é ativo, Ele faz alguma coisa. Ser humilde não é ser retraído, caladinho, quase como um bobo diante do mundo. Eu vou usar uma expressão horrível, mas me entenda. Ser humilde não é deixar os outros fazerem coisas erradas contra você, te esculachar. Essa é uma expressão estranha, mas é mais ou menos isso. Jesus sabia que todas essas coisas aconteceriam, mas mesmo assim, ainda assim, Ele amou. E Ele está dizendo aos seus discípulos, eu vou continuar amando até o fim. Então Ele introduz tudo no verso 1 aí do capítulo 20, onde Ele vai contar e fazer algo notório. Ele diz, eu amei vocês e vou amar até o fim. Não é um mero sentimento. Amor é muito mais do que sentimento.
Amor é algo que eu resolvo ter por alguém, que é demonstrado com atitudes amorosas, cheias de boa intenção, não egoísta, mas altruísta. Não para mim, mas para nós e o outro. Isso é o amor que Cristo tem. Não é simplesmente Jesus sentiu algo por nós. Pelo contrário, Ele agiu de maneira clara para nós, a nosso favor. E às vezes a gente não consegue perceber em todos os detalhes e entranhas o que significa essa ação complexa de Cristo a nosso favor. Ele passou por coisas absurdas. Ele recebeu a penalidade do pecado meu, seu, de todos aqueles que viriam a crer. A penalidade era doída, chamada morte. E ele recebeu de forma intensa tudo de nós nele. Isso deve ter doído. E ele diz para o Pai: Pai, está doando. Ele se sente sozinho. Mas ele a ama até o fim. O que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, faz em seguida, depois dessas palavras, é algo impensável na cultura daquela época. Impensável. Na cultura daquela época, a pessoa que era mais importante, ela era servida. E era uma servidão onde aquele que servia não poderia nem falar qualquer coisa. Era um ato. Mas desprovido de comunicação. Era um ato que era obrigação, não era prazer. O que o Senhor Jesus Cristo fez foi um ato, mas um ato cheio de significado, cheio de humildade, cheio de amor. Ele lava o pé dos seus discípulos, uma tarefa muito pequena. É interessante que Jesus ajoelha-se para que chegue perto dos pés dessas pessoas que são meras criaturas suas. É como se Jesus estivesse dizendo: eu, o Senhor, me torno servo para cuidar de vocês. Pense numa pessoa bem importante na sua família, aquela pessoa mais importante da sua família, aquela pessoa que todo mundo tem respeito, tem reverência, tem consideração. E de repente está todo mundo lá com os pés cheios de terra. Não vou falar nem do cheiro. E essa pessoa tira uma parte da sua roupa e coloca uma toalha e se ajoelha diante de você e vai massagear o seu pé para tirar a sujeira. Você aceitaria isso? É algo natural? É algo que a gente vê o tempo inteiro? Claro que não. Claro que não. Porque aqui o Senhor dos Senhores, o Deus verdadeiro e único, o seu Criador, o nosso sustentador, Ele se faz servo. E aqui é como se nós pudéssemos dizer que o que acontece é o Evangelho encarnado. Jesus, Ele praticou. Paulo fala a respeito disso em Filipenses capítulo 2, versos 6 e verso 7. Sendo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deve apegar-se, mas se esvaziou e se humilhou. Ele humilhou a si mesmo, não eram as pessoas que estavam humilhando ele. Ele teve um ato de humildade, não foi um ato determinado pelos outros, foi um ato deliberado dele. Ele que pegou todas as coisas, buscou a água, pegou a toalha, se ajoelhou e lavou. Ele quis fazer isso. E aí o texto de Filipenses diz: a si mesmo ele se humilhou, tornando a forma de servo. Então, queridos, a gente tem que entender primeiro que o caminho do ser discípulo de Jesus é o caminho da humildade. Se colocar como menor, como alguém que está no caminho da cruz. E se for necessário sofrer, não sofra por fazer algo ruim, como diz Pedro, mas se for para sofrer, que você sofra como discípulo de Cristo. Porque é discípulo de Cristo.
Eu fico pensando essa atitude pastoral de Jesus, formatando a vida, a personalidade daquelas pessoas. Somente o Espírito de Deus pode mudar o comportamento, porque Ele muda a alma, Ele muda a essência, e aí Ele pode chegar no nosso caráter. É essa atitude que Deus faz. O Senhor Jesus, Ele está indo lá no fundo, na onde nada pode chegar, a não ser o Espírito dEle, associado a uma atitude. Ele diz, coloque isso aí dentro, coloque essa verdade aí dentro. O caminho do discipulado, da vida de discípulo, é o caminho da humildade. E se necessário, por causa de outras pessoas, eu sofro. Eu quando vejo alguns irmãos que são missionários, desenvolvendo seus ministérios, abrindo mão de um bocado de coisa da sua vida, para que ele possa ter oportunidade de chegar em pessoas e dizer, Jesus é verdadeiro, Ele é Senhor, creia nele que Ele vai te salvar. Essa pessoa que sai da história comum e entra numa história onde o alvo dele é abençoar pessoas que são preciosas e que estão morrendo sem Deus. E aí eu vejo o missionário assim, como alguém que entendeu isso. Só que tem um detalhe, isso não é obra só do missionário. Isso é obra do discípulo de Cristo. O Senhor está ensinando aos seus discípulos para viverem como pequenos cristos, como cristãos, através da humildade, se esforçando, a fim de que ele possa levar consolo da graça salvadora de Cristo ao coração de alguém, para que essa pessoa possa ver Cristo através da sua vida. O amor de Cristo aqui nos constrange a ponto de ver, nos alegrar e crer nele e sermos salvos. Mas isso tem um propósito, nos fazer verdadeiros discípulos, à semelhança dele. E a primeira característica é amor. Um amor humilde. Um amor demonstrado através da humildade. Nós não vivemos num mundo dado a isso. Nós sabemos muito bem. Nós queremos ser servidos, nós queremos ser acolhidos, nós queremos ser paparicados, nós queremos que as pessoas reconheçam. O Senhor Jesus, para ser reconhecido, Ele se fez servo. O amor de Cristo é um amor que se demonstra no serviço. Se o Rei do Universo lavou os pés sujos, não há tarefa indigna demais para um cristão. Pense assim, se Jesus fez isso, não existe nada indigno para nós. Porque Ele já fez aquilo que talvez fosse algo o mais baixo dentro da sociedade. Antes de ensinar, de liderar ou de exigir, Jesus amou de maneira... Pastor, o que isso tem a ver com curando as feridas do coração? É muito, muito comum a gente encontrar pessoas totalmente angustiadas, porque vivem uma vida de investimento e a contrapartida não existe. E essa pessoa está à beira da desistência do relacionamento, da vida, da família, até mesmo de ser fiel a Deus, porque Deus ensina diferente daquilo que ela está pretendendo fazer naquele momento. O coração está doído. Só que o modelo é o que eu estou sentindo. O modelo é o meu interesse. E o Senhor Jesus disse, não. Meu ato de amor humilde é porque eu resolvi amar e vou amar até o fim. Se você quiser brigar, vai brigar com Deus. Você vai perder. Segundo ensinamento que o Senhor Jesus nos traz aqui. O ensino de Jesus aqui é sobre não qualquer humildade, mas a verdadeira humildade. Pedro ficou em choque. Lá vem Jesus lavando os pés. Lá vem o Senhor Jesus lavando. Já imaginaram a sensação? Nossa, meu Deus, o Senhor está lavando o meu pé e aí está chegando. Não é possível. Eu vou deixar, mas Ele é o Senhor. E é provável que o coração daqueles discípulos não compreendiam bem, mas eles deixavam o Senhor Jesus fazer aquilo.
E quando está chegando, e Pedro diz, ô Senhor, o Senhor vai lavar o meu pé, Senhor? Ele usa essa expressão, o Senhor vai lavar os meus pés, Kyrios. Essa expressão Senhor é letra maiúscula. Ele está se referindo àquele que é superior, àquele que é Deus. Ele está colocando o Senhor Deus na sua palavra. Eu sei que o Senhor é Senhor, e o Senhor é que vai lavar os meus pés. Ele não entendia. E muitas vezes nós não entendemos como Deus está cuidando de nós, apesar de nós sermos sujos. E nós começamos a falar, puxa, mas será que é isso mesmo? Será que Deus está cuidando de mim, apesar de eu ter vivido tanto tempo de maneira errada nessa atitude, naquele comportamento, naquele sentimento, naquelas palavras? E Deus diz, eu vou lavar os seus pés, amado. Mas por quê? Em alguns momentos é porque nós somos orgulhosos. E nós brigamos com a graça de que Deus e até temos uma tendência a rejeitar. Mas ele não ficou por aí. No capítulo 13, no verso 8, no iniciozinho, o texto diz, então Pedro disse, o Senhor nunca lavará os meus pés. Aqui não. Os meus fedidinhos o Senhor não vai lavar. Os meus totalmente empoeirados o Senhor não vai lavar. Eu não quero que o Senhor lave os meus pés. Ele não entendia nada daquilo. Só que o que a gente percebe é que Jesus, quando ele é confrontado por Pedro, ele traz uma resposta firme, mas ao mesmo tempo cheia de ternura. Diz o texto, 8b, ao que Jesus respondeu, se eu não lavar, você não vai ter parte comigo. Você não terá parte comigo. Você não vai fazer unidade comigo. Você não vai ser dos meus. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Aqui, lavar os pés é símbolo da purificação espiritual que Cristo já havia realizado neles. Jesus já havia lavado aquelas pessoas com a promessa, com a graça. Deus já havia purificado a vida desses homens e por causa disso é que eles seguiam a Jesus, a não ser um deles. Eles já tinham, de uma certa forma, experimentado do símbolo da graça da purificação. Mas agora Jesus diz, olha, eu fiz algo que eu continuo fazendo. Eu tenho que entender que só Deus pode limpar a minha alma. Somente Deus pode tratar as minhas angústias. Somente Deus pode me fazer humilde. Somente Deus pode abrir os meus olhos para que eu contemple a Ele como um Deus bom, mas humilde diante de mim. Pedro está querendo ditar as condições do ser discípulo. Eu sou discípulo, mas o Senhor não lava meus pés. Contudo, Jesus mostra que ninguém entra no reino sem deixar que Cristo lave a sua alma. Ninguém entra no reino de Cristo sem entregar o seu coração que está sujo para ser limpo com o sangue de Cristo. Nunca se esqueça disso. O cristão, ou que se chama de cristão, e não tem um Cristo limpando a sua vida todos os dias, esse não tem parte no reino de Cristo. Porque Ele já lavou e Ele quer continuar lavando. E somente Ele pode nos purificar. Caso contrário, estaremos pelo pecado todos os dias impuros na presença de Deus. Somente Jesus limpa. A humildade cristã, ela começa quando nós reconhecemos a nossa necessidade da graça de Deus, a nossa necessidade do amor de Deus, que humildemente, com a sua graça, me purifica. Humildade sem entendimento da minha necessidade não é humildade, é arrogância. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte.
1 Pedro capítulo 5. Tiago capítulo 4, no verso 6, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Pedro estava resistindo aquilo que Cristo tinha para ele. Ele disse, Deus disse, você vai resistir? Então eu também resisto. Você vai ser soberbo? Você acha que dá para continuar sozinho? Você hoje está sujo. Você precisa ser limpado, sou eu que faço isso. Eu e você, pelo pecado, todos os dias estamos assim, necessitados da graça de Deus. Nunca viva a vida cristã como se você fosse autossuficiente. Você vai estraçalhar o seu coração de tristeza. Quando nós vamos na nossa própria força, nós planejamos as nossas vitórias, nós usamos as nossas estratégias, nós deixamos de lado Deus, nós não chegamos para Ele e dizemos, Senhor, tenha misericórdia, porque agora aqui eu preciso, e antes também, e depois também, e eu preciso que o Senhor me oriente. É por isso que o Senhor Jesus diz, em Mateus capítulo 6, que basta ao dia o seu próprio mal, porque a cada dia isso tem que ser tratado, isso é tratado pela graça de Deus, porque ainda em Mateus capítulo 6, é Deus que sabe qual é a minha necessidade. Ele sabe que você tem que comer, beber e vestir, e Ele diz, você está preocupado com isso? Eu cuido de você, mas eu vou muito mais profundo, eu limpo a sua alma. O pé ali está ligado à essência do indivíduo, que precisa ser limpo direto, tratado direto. E ele diz, você está querendo viver tranquilo aí através das suas forças? Não vai ter tranquilidade, não vai ter alegria. E é por isso que muitos crentes vivem como se fossem gentios, carrancudos na vida, cheios de medo dia após dia. Ele acorda de madrugada e ele não dorme de novo, porque ele fica pensando nas lutas do mundo, como se nada pudesse ser vencido. Aí você conversa com ele e diz, eu sei que Deus existe, mas cadê Deus na sua vida? Onde Ele está escondido dentro de você, que você está tão angustiado, que Ele não pode sarar a sua angústia? A humildade não é apenas agir com modéstia, é você reconhecer que você depende completamente de Cristo, porque você vê Ele fazendo a seu favor e ouve a voz dEle que diz, faça do mesmo jeito. Não é simplesmente modéstia. Orgulho espiritual é tentar servir a Deus sem precisar ser servido por Deus. Eu vou adorar a Deus, eu vou servir a Deus, eu vou engrandecer a Deus, eu vou trabalhar na obra de Deus, porque eu vou acrescentar alguma coisa para Deus. Não vai acrescentar nada. Nós não acrescentamos nada a Deus, e é Ele que me habilita a adorá-lo, bendizê-lo, conhecê-lo, servi-lo. Eu preciso dEle. Não seja um crente orgulhoso. Você precisa de Deus. Por que você veio na igreja hoje? Se não for porque você precisa de Deus, e esse é um lugar onde a graça dEle é derramada e a bondade dEle é compreendida, a Escritura vem nos edificar. Se eu não entendo que eu estou aqui porque eu dependo dEle, e eu estou aqui por causa disso, é só mera repetição de vida, que a gente chama de hábito. Hábito. Eu vou todos os dias na igreja. Tem até uma denominação cristã que coloca como pecado quando o indivíduo não vai pelo menos uma vez na igreja durante a semana. E trata isso como um pecado sério. Aí se tornou legalismo. Aí se tornou hábito. Nós estamos aqui porque nós reconhecemos a bondade de Deus. Deus, a sua palavra, e a alegria de adorá-lo é maior do que qualquer outra coisa. Deixa de ser crente orgulhoso. Deus não precisa de você, mas você precisa dele.
A alma que não deixa ser lavado por Cristo, mais cedo ou mais tarde, vai se levantar contra Cristo. Cuidado. Terceira coisa que a gente vê aqui é o exemplo que nós temos que seguir. Mas vamos olhar para o exemplo. Depois que Jesus lavou o pé dos seus discípulos, no verso 12, diz assim: depois de ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas, tirou a toalha, pôs a sua roupa de novo, e indo para a mesa, Jesus fez uma pergunta para eles: vocês compreenderam o que eu lhes fiz? Vocês entenderam? Eu tenho o hábito, muitas vezes, de quando estou no aconselhamento bíblico, eu paro e pergunto: você entendeu o que eu te falei? Você entendeu o que a Escritura está dizendo aqui? Você consegue discernir essa verdade? É exatamente isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui. Essa é a estratégia do que ensina. Porque se você não entendeu, eu vou ter que fazer de novo, de alguma outra forma. Vocês entenderam o que eu fiz com vocês agora? Ele os havia ensinado com gestos. Jesus havia ensinado não com apenas palavras. Nos versos 13 e 14 diz assim: vocês me chamam de mestre? Vocês me chamam de Senhor? E fazem bem, porque eu sou. Jesus está dizendo: eu sou mesmo esse que vocês estão dizendo que eu sou. Vocês estão falando. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, se eu sou realmente quem vocês estão dizendo que eu sou, e lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. O que Jesus estabeleceu aqui? O que vocês acham? Ok, o cristão deve servir o próximo como foi servido por Cristo. Jesus está trazendo aqui um modelo de vida, um princípio, segundo ele, de vida cristã. Ou seja, se você é um servo de Deus, esse é o modelo de Deus. Humildade. Aí no verso 15 ele diz assim: porque eu lhes dei o exemplo. Opa! Eu te dei um modelo, para que como eu fiz, vocês façam também. Eu acho que uma criancinha nova, na escola dominical, se você ler essa parte e explicar como Jesus explicou aos seus discípulos, eles vão compreender. Eles vão compreender. A gente entende porque é coisa tão simples, é tão prática e tão objetiva. Jesus usou uma linguagem simples, usou um exemplo simples, mas ele trouxe a essência da humildade cristã aqui, que é tudo o que Cristo quer que vivamos. Porque ninguém pode viver a humildade cristã se não aprendeu com aquele que ensina, que é Cristo. Eu não aprendo humildade porque o professor é bom ao ensinar a Bíblia. Eu não aprendo a humildade porque eu sou alguém que tem a capacidade de percepção fácil. Nós entendemos e vivemos a humildade porque o Espírito de Deus nos dá entendimento do que é aquilo que Deus fez, daquilo que Deus quer de nós. É Deus que coloca aí dentro. Deixando claro, quantos são os princípios que você aprende todos os dias lendo a Bíblia, vindo na igreja, todos os dias fazendo coisas espirituais, porque é próprio da vida do cristão. E aí Deus fala algo como princípio para você. Ele fala: marido, amai a sua esposa, trata ela com dignidade, ame-a como Cristo amou a igreja. E aí você fala: isso é para mim. E você termina lá de ler o texto lá na sua casa, está na sua devocional, e de repente você fica tão triste por não estar vivendo aquilo, mas você se prostra diante de Deus, se ajoelha ali na sua cama e fala: Senhor, eu entendi, eu quero viver isso. No outro dia você já esqueceu, e você não protege mais, e você não fala palavras que amam, ou de amor e edificam.
Você esmaga. Com palavras, com comportamentos. Quantas coisas que nós sabemos e até mesmo dizemos aos outros e nós não vivemos. Essa é a realidade. Jesus está ensinando uma coisa fundamental. Humildade que modela, direciona e qualifica como boa todo e qualquer relacionamento. Seja ele comigo mesmo, com Deus ou com o próximo. Um humilde amor ou um amor humilde. Tudo tem que passar por isso. Se não passou por isso, você não aprendeu com o mestre. Então foi exatamente isso que o Senhor Jesus disse. Vocês dizem que eu sou mestre? Eu sou. Vocês dizem que eu sou Senhor? Eu sou. Está certinho. Agora, se eu sou mestre, e eu sou o Senhor que determina todas as coisas, tem a palavra do poder e do direito de mandar, e você é meu servo, eu como Senhor te ensinei, lavei o pé de vocês, mostrei o que é humildade, mostrei qual o propósito disso, edificar a vida do outro. Se você agir de maneira errada, o seu cristianismo é questionável. Você não se entregou plenamente. Você é alguém que tem a Cristo pela metade na sua vida. Porque uma parte você ainda determina, uma parte você ainda mantém. A promissória onde você é o dono. Só um minutinho, seu Edson, o microfone vai chegar no senhor. Este fato que dele tirar a sua vestimenta e servir limpando os pés, tem a ver com ele ter saído dos céus e vir aqui se tornar servo, e depois ele assume a posição dele graduada, vamos dizer assim, de rei. Ele liga essas coisas nos versos iniciais. O texto diz que ele sabia de onde ele veio, sabia onde ele estava e para onde ele iria. E aí diz o texto que ele então ensina. Então ele tira sua roupa e coloca a toalha e vai lavar os pés. Está ligando como se fosse assim: eu preciso dar as últimas recomendações, porque essa é uma realidade. Se o senhor prestar bem atenção no capítulo 14, que é o próximo, Jesus vai falar de novo para eles: olha, eu vou para um lugar onde vocês não podem ir. E eles ficam todos preocupados. Ele diz: não se turbe o vosso coração. Tenham ânimo. Eu vou para o Pai. E quando eu estiver lá, eu vou preparar lugar para vocês. E depois eu volto para buscar vocês. E ele vai fazer isso no capítulo 15, 16, 17. Trazendo ensinamentos. Eu sou a videira verdadeira. Então, o que a gente percebe é que Jesus realmente está mostrando para eles que, como esse Senhor, que está momentaneamente aqui, Ele está aqui para fazer uma obra, mas também para ensinar. E preparar a igreja para ser aquilo que ela deve ser. E aqui, ser humilde. É um grande desafio para nós. No Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no verso 44, Jesus diz assim: quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos vocês. É mais ou menos o seguinte: você quer ser o líder, você quer ser o referencial, você tem que descer, tem que cuidar de todo mundo, você tem que servir todo mundo e perceber a necessidade de cada um e de todos. Você tem que ter essa sensibilidade, mas é mais do que sensibilidade, essa atitude de servidão. Quem é maior é aquele que percebe e faz a favor dos outros. Depois ele se serve. O primeiro, segundo a ótica de Deus, é aquele que está no fim da fila. Porque se acontecer alguma coisa, ele ainda vai lá, ainda resolve e volta para a fila. Mas a alegria dele está em
humildemente servir. Isso é cristianismo. O cristianismo da arrogância não cabe na Escritura, do orgulho. Isso não é tarefa para mim. Jesus está dizendo, é assim. Jesus transforma o serviço em honra. Ele transforma o serviço em uma honra em servir. Eu me sinto honrado de poder servir você. É tão interessante que existem alguns momentos na vida que são duros, são difíceis de passar. Um deles é o luto. E às vezes você ouve que alguém faleceu, alguém que é conhecido seu, ou um parente de alguém que é conhecido seu, e você pensa, não tinha muita ligação com essa pessoa. Mas de repente você fala, eu vou lá. Eu vou mostrar para essa pessoa que eu estou à disposição, eu vou dizer que eu estou orando e que eu estou ali de maneira carinhosa com essa pessoa que está sofrendo. É uma coisa tão simples. Às vezes uma visita num velório, ela se dá de meia hora. Aí dependendo até menos que isso. Às vezes não, você fica mais tempo. Mas o que importa é que você está ali e diz, eu estou aqui para te servir. Como é bom quando a gente vê amigos verdadeiros em momentos como este. Lembrem disso. Isso é ser humilde. Eu pago o preço, puxa, eu tenho que parar de trabalhar aqui para ir lá. Pare de trabalhar e vai lá, porque isso vem antes. Eu tenho que remexer na minha agenda. Remexa a sua agenda, porque existe uma urgência, existe uma carência, existe uma ansiedade, existe um sofrimento de alguém, que eu posso usar pelo Senhor, ser usado pelo Senhor, para chegar lá e dizer, eu vou orar com você aqui agora, pode ser? Eu estive orando, você quer que eu ore agora com você? E baixa a cabeça ali, vocês oram. Isso é humildade. A humildade me faz me deslocar, investir no outro. Jesus se deslocou do céu para a terra, pagou o preço. Jesus viveu no nosso mundo, sentindo o cheiro fedorento do pecado, sabendo que cada um de nós era, sabendo qual era o pecado de cada um daqueles discípulos, porque era Deus. Mas ele decidiu amar, e ele disse, eu vou amar até o fim, e eu mostro para vocês isso. E agora ele diz, faça isso. A humildade, ela deve ser visível nas nossas relações. A humildade, ela deve ser visível na minha relação familiar, na minha relação ministerial, na minha relação comunitária, profissional, seja lá qual for a sua relação. Um crente, um servo de Deus, o que tem que caracterizar esse relacionamento, essa disposição sua é a humildade. Não pode ser outra coisa. Voltando para o texto. Verso 17, João 13. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Ele não disse que vocês vão ser bem-aventurados porque sabem, mas vocês vão ser bem-aventurados se praticarem. Por quê? Como eles disse agora mesmo, saber não necessariamente me faz agir. Deveria. Mas tem muitas coisas que me faz não agir. Sabe uma das coisas que mais me tira da ação? Negócio simples, chamado preguiça. Letargia. Procrastinação doentia. Nem toda procrastinação é doentia, mas existem umas que é. Por causa de mim mesmo, eu procrastino, porque aí de repente alguém faz e eu não tenho que fazer nada. Não basta saber o que é servir, eu preciso fazer. É isso que Jesus está dizendo aqui. Se você quiser ser o primeiro, sirva.
Se você sabe essas coisas, se você praticar, você vai ser bem-aventurado. O discípulo que serve e se torna reflexo para as outras pessoas. Reflexo não de si mesmo, mas de Cristo. Uma outra coisa que a gente vê aqui é que a humildade, ela resiste à injustiça. Versos 18 a 19. Jesus sabia que o tal de Judas trairia. Mas mesmo assim o texto diz que ele lavou o pé de todos os discípulos. Jesus sabe que o cara vai entregar ele por moedas, sabe que ele teve o coração dele enlaçado pelo diabo, porque o texto aqui diz claramente que isso aconteceu, e Jesus mesmo assim lava o pé do injusto, do gentio, do traidor. E isso mostra que a humildade de Cristo não depende da reciprocidade humana. Jesus age assim a nosso favor, não porque nós somos alguma coisa, mas porque Ele quer agir. E eu vejo Cristo, nosso Deus e Senhor, cuidando de incrédulos. Eu vejo milagres acontecendo na vida de pessoas que dizem, eu não sei o que aconteceu. Lá no fundo você fala, eu sei. Deus cuida, isso se chama graça comum. E a chuva cai na minha cabeça e cai na cabeça daquele que não crê. Isso é graça de Deus. E Ele faz isso não porque o outro fez algo bom, mas porque Deus é bom. Ele não serve esperando retorno, mas porque Ele ama ao Pai. Eu amo ao Pai, para honrar o Pai eu sou humilde. Então, a humildade bíblica, ela não é fraqueza, mas força espiritual sob controle. Eu sirvo. Eu lembro de uma irmãzinha que foi capelã no Hospital Araújo Jorge, até se aposentar. Ela, para mim, era um exemplo de resignação, de disposição. Mas era uma coisa difícil. Tinha semana que ela chegava no meu gabinete para conversar, só conversar, porque ela não poderia conversar com outras pessoas, porque ela tinha medo de escandalizar. Não porque ela fez algo errado, mas porque o limite dela foi ultrapassado e muito, ela não está dando conta de ficar de pé. Ela servia aquelas pessoas que estavam ali no estado final, com dor, com angústia, sem esperança. E ela estava ali só como serva de Deus para cuidar das pessoas, lavar as feridas, orar pelas pessoas. E muitas vezes ela fazia tudo isso e disse, posso orar por você? A pessoa diz, não. Ela diz, mas eu vou te servir todo dia, pode contar comigo que eu venho aqui lavar suas feridas. Está precisando de alguma coisa? Minha família está sem comida em casa. E ela ia lá buscar uma cesta básica para aquela pessoa. A gente está precisando de lençol, porque estamos usando muitos lençóis, o corpo está trazendo muitas secreções, e ela arrumava os lençóis para aquela família. Porque elas eram crentes? Não, porque ela estava demonstrando Cristo com a sua vida. E não foram poucas as pessoas que se interessaram por Cristo e creram em Jesus, através do ministério daquela mulher. Uma bênção, um exemplo para mim. Mas ela sofria. Ela angustiava. Uma vez ela adotou uma menina como se fosse filha dela. Quando essa menina chorou, nós todos choramos com ela. Ela ficou doente com essa situação toda. Ela se envolvia com a necessidade das pessoas. Ela agiu com humildade. Porque ela resolveu amar assim, como Cristo nos amou. Crente, servo de Deus, irmão cristão, nós precisamos entender melhor isso. Jesus não foi um capacho, foi um servo obediente, obediente até a morte. Ele enfrentou a injustiça, confiando em quê? No plano soberano do Pai. A Escritura não diz que alguém ficou forçando ele para colocar ele em cima da cruz. A palavra bíblica diz que ele se deitou sobre a cruz.
É como se alguém deitasse e abrisse as mãos. Ele foi como ovelha muda para o tosqueador. Ele não abriu a sua boca para falar nada. Ele confiou no plano de Deus. Humildade não é permitir o pecado, mas é enfrentar o mal com mansidão, fé e humildade. É assim que a gente vence o pecado. E que ajuda as pessoas a vencerem o pecado. Servir não é ser submisso ao erro, mas ser fiel a Deus mesmo quando o certo é rejeitado. Precisamos ter cuidado com isso. Por último, nós precisamos ter a humildade como alvo, como missão. Olhem o verso 20, 13 e 20, diz assim: em verdade lhes digo, quem recebe aquele que me enviou, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. O ato de lavar os pés não é apenas um gesto moral. É um modelo missionário. Modelo de vida. O mundo vai conhecer a Cristo quando vir na igreja do Senhor Jesus, em mim e em você, a humildade do Evangelho, a humildade de Cristo refletida em nós. É isso que nós temos que mostrar. Jesus está dizendo, olha, para o ministério de vocês, meus discípulos, dá certo, vocês têm que refletir aquilo que eu ensinei para vocês, vocês têm que ter a humildade do Evangelho, vocês têm que ter um modelo naquilo que Cristo fez, e Ele fez tudo isso por causa dos outros. E quando Deus nos usa, Ele faz de nós luz no mundo, e Ele faz de nós sal na terra. Mateus capítulo 5, verso 16, no Sermão do Monte, Jesus diz, e assim brilhe também a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras que vocês fazem, mas olha só, e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Quando nós agimos de maneira correta, levando a luz e a graça de Cristo, através de uma vida santa e humilde diante da necessidade dos outros, nós levamos as pessoas a Cristo, e elas junto conosco estarão glorificando a Deus. O discípulo humilde é um embaixador do reino. Nós não servimos apenas para fazer o bem, mas para mostrar quem é Jesus. Concluindo, o que nós vemos aqui? O que nós vimos é que nós precisamos crer no Evangelho. Precisamos crer no Evangelho. Reconhecer que a salvação é totalmente pela graça, e nada vem de nós, mas é dom de Deus. Nós precisamos lembrar do Evangelho. Lembrar de todos os dias de que você e eu fomos perdoados. Lembrar todos os dias aquilo que Deus quer que lembremos. O orgulho cresce quando nós esquecemos o que nós recebemos e quem nós somos. Nós somos pecadores. Viva o Evangelho. Sirva com alegria. Ore por oportunidade de amar sem esperar retorno. E por último, descanse no Evangelho. Quando a humildade parece inútil, lembre-se que o servo humilde venceu o mundo. Eu diria, pastores, presbíteros, diáconos, humilhem-se. Eu diria, pais e mães, humilhem-se. Líderes, humilhem-se. Jovens, humilhem-se. Cristãos, humilhem-se para servir, amar e representar Jesus, como Ele disse. Se vocês ouviram e aprenderam isso, se vocês praticam isso, vocês serão bem-aventurados e vão cumprir o propósito da vida de vocês. Jesus lavou os pés sujos, para mostrar que o caminho para a glória passa pela toalha do serviço. Eu vou repetir. O Mestre Jesus lavou os pés sujos dos seus discípulos, para mostrar que o caminho para a glória de Cristo, não nossa, mas aquela que Ele compartilha conosco, ela passa
pela toalha do serviço. Paulo, escrevendo aos Filipenses, depois de falar da humildade de Jesus, ele diz, introduzindo isso, ele diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a viver isso, a entender isso, para que o meu coração não fique cheio de tristeza, dores e marcas, porque eu espero algo para poder ser bom, compassivo e humilde diante dos outros. Que Deus tenha misericórdia e nos ensine que a nossa humildade e o nosso serviço para com os outros tem a ver com a ordem de Cristo, tem a ver com a glória de Cristo quando nós agimos assim, e tem a ver com a proclamação do Evangelho para a salvação. Que Deus nos fortaleça para isso. Vamos orar. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra, pelo Teu grande amor para conosco, pela misericórdia que o Senhor demonstrou em Cristo Jesus, que de maneira humilde nos amou, que de maneira humilde sofreu. Ó Deus, obrigado porque o Senhor fez isso, porque o Senhor resolveu nos amar, e não porque nós somos algo, mas o Senhor nos faz ser alguém para sermos usados pelo Senhor. Usa-nos, ó Pai, qualifica-nos para a vida cristã, tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. E agora, amados, que o Senhor vos abençoe e vos guarde e faça resplandecer sobre vós o seu rosto e vos dê a sua paz. No amor de Deus o Pai, na graça o Filho e da comunhão do Espírito Santo, hoje e para todo sempre.